Olá, queridos. Estamos juntos, seguindo as nossas células e estamos nessa noite ou nessa manhã, depende do momento que você está assistindo, o nosso estudo do mês de junho, o nosso primeiro estudo. Nós estamos continuando o nosso tema, que é Jesus em casa. Estamos no livro de João e hoje nós vamos estar no capítulo 6 de João, continuação então do que nós já vimos a outra vez, né? Vamos começar com a dinâmica da semana 1, Jesus, o pão da vida. Quebra-gelo, vamos lá, vamos falar sobre algumas coisas sobre milagre. Todo mundo tem uma história de milagre para contar ou uma história que ouviu de alguém com quem aconteceu um milagre bem especial e bem importante, né? Nossa história, nosso capítulo de João, começa com o milagre de Jesus andando sobre as águas, que é um dos milagres mais comentados e mais admirados da palavra de Deus. Mas eu quero compartilhar com você um milagre desses dias. Eu não sei se você já ouviu falar da Angela Primachenko. Talvez não, mas talvez você siga o Notícias Gospel no Instagram, por exemplo, e você poderia procurar ali e ver. É a história de uma moça que é enfermeira e, por acaso, a irmã dela é bem amiga dos meus filhos, né? A gente conheceu a história por causa disso e foi bem forte. Ela é enfermeira e ela pegou Covid e foi internada. E em coma, entubada, né? Ela realmente passou por uma cesárea, ela estava grávida já, precisaram retirar o nenê e o nenê saiu super bem, mas ela ficou durante algumas semanas sendo assessorada e cuidada mesmo por essa questão da Covid. E o testemunho dela é muito interessante porque ela diz assim: eu sou um milagre. Deus fez um milagre na vida da Ângela e eu creio que Deus pode fazer um milagre hoje, nas nossas vidas. Mas o nosso quebra-gelo de hoje, você vai compartilhar um milagre que você ouviu de alguém ou um milagre que Deus fez na sua vida, tá bom? Então vamos lá. Seguimos com a nossa reflexão de hoje. Então é João, nós estamos no capítulo 6, do versículo 16 até o 70. Mas a primeira parte a gente usou no nosso quebra-gelo, então agora eu quero seguir com você a partir do versículo 25. Você, líder, e você aqui que quer compreender toda a história, precisa ler todo o contexto, leia todo o capítulo, estude um pouco a história para que você possa se inteirar daquilo que Jesus estava vivendo naqueles dias, ok? Mas vamos lá, eu vou fazer a leitura com você a partir do versículo 25. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou,
que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos ofender com a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmo. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. E ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus lhes respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Quando você lê o texto da palavra, eu quero convidar você sempre a fazer uma oração. Aqui nós estamos num estudo, indo meio rapidinho, né? Mas quando você estiver na sua célula, quando você estiver lendo a palavra de Deus, antes de lê-la, ou logo após do momento que você lê o texto, faça sempre uma oração, pedindo para que Deus se revele a você, para que Deus possa falar com você e possa trazer entendimento a tudo aquilo que você estiver lendo. Amém? Vamos seguir aqui. Temos algumas verdades importantes que precisamos aprender com Jesus e compreender a linguagem de ensino de Jesus. Do versículo 25 ao 27, há uma pergunta bem importante. E essa pergunta é, o que estamos procurando? Preste atenção. Jesus, na verdade, estava perguntando para aqueles seus seguidores o que é que eles estavam procurando. Muitas vezes buscamos a Deus apenas por causa das coisas naturais. Jesus disse a eles, vocês estão me procurando porque vocês comeram pão, porque vocês viram a multiplicação. Não estavam tendo o entendimento de quem verdadeiramente era Jesus e as palavras que Jesus estava ensinando. O que havia de importante naquilo? Por que é tão difícil nós termos uma visão daquilo que é eterno? Queria que você compartilhasse isso, porque tantas vezes nós estamos procurando apenas aquilo que é natural.
Agora vamos seguir do versículo 28 ao versículo 31. É muito interessante, nós estamos no tema crendo em Jesus. E há uma questão bem importante. O que é que Deus espera de nós? E é muito simples a resposta de Jesus. Né? Ali eles usam o termo, o que é a obra de Deus? Qual é a obra de Deus nas nossas vidas? E a resposta de Jesus é tão simples, crer naquele que o enviou. Então, o que Deus espera de mim e de você é a fé, é crermos naquele que foi enviado pelo Pai. Uma outra tradução, a tradução Nova Linguagem de hoje, diz assim, o que Deus quer que a gente faça? Ele quer que vocês creiam naquele que o enviou. Então estamos aqui confirmando que a salvação é pela fé. Confira o que diz Gálatas 3, do versículo 26 ao 29. Leia em sua casa. E agora vamos seguir para o versículo 32, do versículo 32 ao versículo 51. E então é a parte mais importante do ensino desse nosso texto de hoje. Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Nesse instante, Jesus está usando uma figura de linguagem para explicar que precisamos nos alimentar de um pão espiritual, um pão que traz vida, um pão que ninguém pode sobreviver sem ele na vida eterna. E para isso ele faz um paralelo com a nossa vida natural. Eu e você precisamos de alimento, precisamos comer pão para podermos viver. Então Jesus está mostrando que para que tenhamos uma vida espiritual, precisamos nos alimentar dele, nos alimentar da sua palavra, do seu ensino, de quem ele é. Por que que muitos cristãos ficam abatidos, muitas vezes doentes espiritualmente, desanimados, incrédulos, porque não estão se alimentando da pessoa de Jesus. E isso está na sua palavra. Quem ele é e o que ele tem para nós está na sua palavra. Então, eu deixo a pergunta a você. Como é que nós nos alimentamos de Jesus? Eu já dei parte da resposta, mas eu queria que você pensasse. Como é que eu me alimento de Jesus? Dos versículos 52 ao 59, Jesus estava ministrando num centro religioso, numa sinagoga. E continuando seu paralelo sobre comida e bebida, ele não estava sendo compreendido. A visão deles era muito natural. Sabe por quê? Porque faltava a revelação de quem Deus é. Essa revelação é uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas, mas ela sempre acontece naquele que tem um coração desejoso por compreender Deus, disposto a amá-lo. Quando alguém tem essa plataforma, essa base na sua vida, então ele consegue receber a revelação do Espírito Santo na sua vida. Porque o Espírito Santo não invade os corações, ele age de maneira gentil, nos convencendo, trabalhando, trazendo as verdades de Deus na nossa vida. Mas ele só age no nosso coração quando nós temos uma abertura, temos um desejo para isso. E aqueles homens que estavam diante de Jesus tinham um espírito de crítica, um espírito de condenação. Eles estavam ali para encontrar alguma coisa errada nos ensinamentos de Jesus. Por isso que eles não conseguiam ter entendimento, não conseguiam ter revelação da palavra de Deus. Bom,
Se alimentar de Jesus requer tempo e busca. É preciso gastar tempo nisso. É preciso investir momentos do seu dia para conseguir encontrar essa revelação que Deus tem. Mas se alimentar da televisão, da internet, das redes sociais, até mesmo de relacionamentos sociais, né? Pode ser muito mais fácil, muito mais atraente, muito melhor para a nossa carne, para os nossos desejos naturais. Por quê? Por que isso acontece conosco? Não é interessante? Quero deixar uma pergunta a você. O que esse mundo tem feito para roubar o seu tempo de se alimentar de Jesus? A partir do versículo 60, até o final do nosso capítulo, vamos trabalhar um tema, a onisciência de Jesus. Ele já sabia que haveria um traidor e que seus ensinos estavam escandalizando as pessoas ao seu lado, porque eles estavam constantemente confrontando Jesus, exigindo compreender algo que eles não podiam, porque não tinham coração para isso, lembra? Já comentei sobre isso. Você conhece alguém que deixou de seguir Jesus porque não permitiu que Jesus mudasse os seus conceitos e valores? Se sim, como é que isso afetou você? Estamos chegando ao fim do nosso momento de reflexão e vamos agora para a nossa aplicação. Você conhece alguém que precisa de um milagre hoje? Queria muito que você, com a sua célula, orasse por essa pessoa que precisa de um milagre de Deus. Então, nossa aplicação está muito simples e fácil de viver. Continue seguindo, você que não pode comparecer nos nossos cultos presenciais, continue nos seguindo nas redes sociais e assistindo os nossos cultos no YouTube, participando conosco das nossas lives, assistindo o nosso turno de oração e adoração. Essa é uma boa maneira de investir o seu tempo buscando a Deus, mesmo que seja nas redes sociais, não é verdade? Então, olha só, nosso culto de crianças é sempre às 17 horas no domingo. Entra lá e assista junto com seu filho. Também seguimos na nossa Cesta da Generosidade. Fique de olho para aquilo que nós precisamos a cada semana e traga também aquilo que nós estamos precisando para o nosso bazar. Deixe Deus usar você para abençoar outras pessoas. E se você pode vir, participe conosco às 18h30 na quarta-feira na nossa oração no Drive-In. Você vem com seu carro ou sua moto, estaciona, chega alguns minutos antes. Prepare o seu lugar ali, traga sua Bíblia e vamos juntos orar e buscar ao Senhor.